Olá, bom dia crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa classe Juniores 1, eu sou o tio Marcos e mais uma vez estamos juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que este domingo seja um tempo muito especial, que a gente possa juntos refletirmos na Palavra de Deus. Convido para você caminhar comigo e nós aprendermos juntos. Antes, porém, vamos orar, pedindo que Deus conduza esse momento. Vamos juntos. Senhor, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e porque mais uma vez podemos ouvir a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado sobre as nossas vidas e nesse momento de aprendizado da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Na aula passada, nós estudamos sobre a primeira viagem missionária que Paulo fez. Paulo fez algumas viagens missionárias e nessas viagens ele proclamava o Evangelho de Jesus. Por onde passava, deixava algumas igrejas estabelecidas. E para essas igrejas, quando ele não estava presente, ele mandava algumas cartas que tinham orientações preciosas de Paulo para aquela igreja. Essas cartas fazem parte da Bíblia e ainda hoje trazem para nós alguns ensinamentos muito importantes. Uma delas é a carta de Coríntios, que nós vamos estudar uma parte delas hoje. Eu queria que vocês pensassem comigo sobre algumas frases que eu vou compartilhar com vocês. E ao ouvir as frases, eu queria que você pensasse o que essa frase significa para você. Pensa comigo, olha só. Cada um pensa como acha melhor. Outra lá. Cada um no seu quadrado. Mais uma. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Faça o que você quiser. A vida é sua. O que essas frases dizem para você? Você já ouviu alguém falar desse jeito? De repente, os seus amigos, os youtubers, os bloggers, alguém que você tenha ouvido falar algumas frases mais ou menos nesse sentido? Pensa um pouquinho. Quero trazer para você também uma outra palavra. Pensa comigo, talvez você não conheça ou não saiba o significado dessa palavra. A palavra é facção. Facção. Você sabe o que significa? Olha só, facção significa tumulto, discórdia, divisão, grupo. Olha só, dá uma olhada nessas imagens aqui. Pensa um pouquinho comigo. E aí, nós podemos concordar com essas frases? Com este comportamento, dizer que a gente pode, cada um agir do jeito que quer, que a minha verdade prevalece, em detrimento da vontade do outro. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, você aceita a opinião diferente, quando alguém tem uma opinião diferente da sua? Como que é isso para você? É fácil aceitar alguém que pensa completamente diferente de você? Não é fácil não. Para mim também não é fácil. Só que tem uma coisa, algumas pessoas, além de não aceitarem a diferença de opinião dos outros, elas brigam pela sua opinião e acham que somente a sua opinião é a opinião verdadeira. Será que isso está certo? E agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que esse tipo de divisão, de confusão, de tumulto, de facção, existe e acontece entre as pessoas que têm Jesus? O que você acha? Será que acontece? A história aqui, nós vamos ler uma parte da carta de Paulo que nós vamos ler hoje, trata sobre isso, trata sobre essa divisão. E é sobre isso que nós vamos falar. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é a Igreja Unida. Quero te convidar para você abrir comigo a sua Bíblia
lá no texto de 1 Coríntios 1, do 10 até o 17. E o tema desse texto, se você ver ele aí na sua Bíblia, diz o seguinte: ele fala que é uma exortação à unidade. Isso, Paulo estava exortando aquela igreja sobre a unidade. Paulo fez 3 viagens missionárias. Se a gente voltar um pouquinho à Bíblia, lá no livro de Atos 13, nós temos o relato da primeira viagem missionária, que foi o que vocês estudaram na semana passada. Depois, lá em Atos 15, nós temos a segunda viagem missionária. E no Atos 18, a terceira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo passou por uma cidade chamada Corinto e lá deixou estabelecida uma igreja. Essa igreja recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo, as cartas de 1ª e 2ª aos Coríntios, que fazem parte da nossa Bíblia. Hoje nós estamos estudando uma parte dessa primeira carta, a carta de 1ª aos Coríntios. Quando Paulo estabelecia uma igreja, ele dava sequência no seu trabalho, ia plantar outras igrejas em outros lugares e deixava na igreja que ele tinha plantado alguns líderes que davam sequência ao seu trabalho. Naquele momento, o líder daquela igreja era Apolo. Apolo era o líder. Na terceira viagem missionária, Paulo estava na cidade de Éfeso plantando mais uma igreja e recebeu lá de Corinto umas informações não muito interessantes. As notícias que chegavam para ele é de que a igreja estava passando por um momento de grande divisão e contendas. Eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 Coríntios 1, 12. Olha só o que diz ali. Diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha só o que estava acontecendo. Nós tínhamos aqui pelo menos 4 grupos que se manifestavam. Olha, eu sou desse grupo, eu sou daquele outro grupo, eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Cristo e eu tenho razão. Eu sou melhor do que o outro grupo. Paulo ficou entristecido com aquelas informações. E por isso ele escreve na sua carta algumas orientações. E é o que o texto que a gente está estudando nos traz. Alguns ensinamentos que serviam para a igreja daquela época e servem ainda para a nossa igreja hoje. Vamos ver quais são. O aprendizado que Paulo nos traz é de que Cristo morreu para que a igreja fosse unida. Isso não significa que a gente tem que ter pensamentos iguais, torcer para o mesmo time, abrir conta no mesmo banco, pensar exatamente igual às demais pessoas. Mas o que Paulo ensinou para aquela igreja e ensina para nós hoje é que o amor e os mandamentos de Jesus nos unem e apesar das divergências e das diferenças de opiniões, nós podemos ser unidos, porque Cristo morreu pela unidade da igreja. Outro ensinamento que vem aqui é de que nós somos irmãos de Jesus. Deus é Pai de Jesus e quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos seu irmão e fazemos parte da família de Deus. E sendo da família, nós temos que viver em unidade. Outra coisa que Paulo nos ensina é que a unidade da igreja, ela tem que servir de testemunho para as pessoas que não conhecem Jesus. As pessoas precisam ver a igreja de uma forma diferente, compreender que o que une as pessoas é o amor de Cristo e que esse amor faz diferença. E apesar das pessoas pensarem de forma diferente, elas podem ser unidas e agirem de forma diferente a que o mundo estabelece como sendo os seus conceitos corriqueiros. Isso faz diferença e serve de testemunho, ou seja, através desse testemunho, a palavra de Deus é pregada e Cristo é glorificado.
Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É fácil a gente aceitar as pessoas que pensam de forma diferente da gente? Vou confessar para vocês que não é fácil não. Muitas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça, que a nossa ideia seja a ideia preponderante. E muitas vezes a gente faz aquilo que as pessoas lá de Corinto faziam. A gente tem as nossas preferências, a gente acha que a nossa preferência deve prevalecer. Não existe necessidade de nós pensarmos de forma unânime, pensarmos completamente iguais. Não é isso, mas nós precisamos respeitar. E dentro da igreja devemos lembrar de que as pessoas, os amigos da igreja são mais do que nossos amigos. Eles são nossos irmãos. Então, na igreja não deve ter grupinhos, não deve ter divisões. E a gente deve pedir que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus nos ajude para que a gente possa ter a unidade da igreja, aquilo que Jesus pregava. Tem um pensamento muito interessante, que a gente tem inclusive dúvidas sobre a sua autoria, mas o conteúdo desse pensamento é muito interessante. Ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, no essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. E, em tudo, o amor. É isso que deve conduzir os nossos comportamentos. E com isso a gente pode melhorar e entender as pessoas. Só que isso só é possível quando a gente tem fé em Jesus. E por falar em fé, isso nos leva a lembrarmos do versículo que nós estamos memorizando. Vamos lembrar qual é? Este é o nosso versículo para decorar, e o versículo dessa semana é Romanos 10:17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos treinar um pouco a nossa memória? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora é a sua vez. Fale o versículo em partes. E aí, você já pode falar o versículo decorado? Parabéns! Memorize o versículo durante a semana. Beijos, Deus te abençoe. Muito bem. Esta semana a gente vai propor uma atividade um pouquinho diferente. Nós já estamos há tanto tempo distantes uns dos outros que a gente queria promover, ainda que à distância, algum tipo de aproximação. Nós vamos promover entre o grupo aqui dos pais, entre as crianças que fazem parte da nossa classe dos juniores, um amigo secreto de oração. Eu vou mandar no grupo dos pais as orientações sobre isso, você vai me responder e nós vamos fazer o sorteio virtual da família que você vai orar pelos próximos dias. E aí você pode orar por essa família, você manda um recadinho para essa família, para que a gente possa criar algum tipo de aproximação e nos lembrarmos aí desse ensinamento, que é o ensinamento da unidade, aquilo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. E caminhando para o encerramento da nossa aula, tem uma música muito bonita que eu gostaria que você ouvisse comigo. Ela fala um pouquinho sobre essa unidade. Aperte a mão do
glorioso é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em união. Bonita essa música, não é? E essa questão da unidade é algo tão importante, mas tão importante, que Jesus, antes de subir aos céus, quando ele orou a Deus, ele falou e pediu a Deus sobre essa unidade. Eu queria que você abrisse comigo lá no texto de João 17, 21. João 17, 21. Esse texto é a oração sacerdotal de Jesus. E ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É tão importante essa questão da unidade da igreja que o próprio Jesus orou e pediu ao Pai por isso. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo, pela tua palavra que fala ao nosso coração e porque o Senhor mesmo se importa com a unidade da tua igreja. Pedimos a Deus que a nossa igreja seja unida, que na igreja nós tenhamos amigos de verdade, que as crianças encontrem aqui um espaço para isso e que a gente possa a cada dia proclamar através da unidade da igreja a tua verdade e a tua palavra. Que isso sirva de testemunha para as pessoas que nos cercam. Nos dá agora um bom domingo, nos abençoa, nos protege, nos dá uma boa semana. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, foi uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Dizer que a gente continua com muita saudade. Eu espero que a gente logo possa estar juntos novamente. Mas enquanto isso a gente continua aqui na nossa aula à distância e que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Eu espero que você participe do nosso amigo de oração. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau!